Fala pessoal, estamos de volta aqui para fazer aquela aposta certeira, né? Não é aquela aposta que você faz toda semana no seu time perde sempre. É a aposta das peças que podem cair. E agora, nesse vídeo, vou falar das 3 peças que eu acho que são mais preponderantes, com mais chance de cair na prova de direito civil, mostrando o histórico, tá certo? E também, né, além de falar da peça, vamos falar também sobre pontos que podem ser importantes para cada uma dessas peças que são necessárias para você, né, se situar, se cair algumas dessas peças aqui, que eu acho que vai cair. Meu coração tem uma favorita e no vídeo de hoje vou revelar para vocês. Eu costumo acertar, né? Não a peça assim, mas as questões assim eu acerto. A peça, eu acertei a apelação, né? A apelação já vê como foi que caiu. Simbora. Primeiramente, vamos começar com o histórico. Então, desde o CPC novo ali, 20º exame, vou mostrar para vocês o que caiu na prova de direito civil em termos de peça. Interessante começar com a seguinte observação. A gente às vezes acha que há um raciocínio assim, ó, se caiu essa peça agora, é impossível ela cair recentemente. Não é assim que funciona. Por quê? Ó? No 20º exame, foi cobrada a peça do agravo do instrumento. E aí houve uma necessidade de reaplicação do 20º exame em algumas cidades. Algumas cidades, né, teve que ter uma prova separada outro dia. E aí nessa prova caiu uma ação pauliana, certo? Então no 20º exame nós temos agravo do instrumento e ação pauliana. No 21º exame, apelação. No 22º, o que aconteceu? Agravo do instrumento de novo. E no 23º, o quê? Apelação. A banca fez uma alternância, né? Agravo, apelação, agravo, apelação. E aí, ó, no 24º, embargo de execução, no 25º, o recurso especial, 26º, ação de reintegração de posse, 27º, embargo de terceiros, embargo de terceiro, 28º, contestação, e aí as mais recentes, 29º, ação rescisória, 30º, ação de consignação e pagamento, 31º, embargo de execução, de novo, 32º, que foi quando eu acertei a apelação, e 33º, a prova passada de segunda fase, petição inicial, uma obrigação de fazer, né? Uma petição de procedimento comum. Então, perceba, nos últimos exames, nós tivemos recursos, nós tivemos muitas iniciais. O que é que está faltando aí? Faz tempo, a última vez que caiu no 28º exame, a gente está falando ali de 2018, 2019, caiu a contestação. A contestação é uma peça muito interessante de ser cobrada. Por quê? Porque, além do debate de mérito, você pode trazer várias teses de preliminares do artigo 337 do Código de Processo Civil. Então, você pode induzir o aluno a não perceber uma incompetência relativa, você pode induzir o aluno a não perceber uma necessidade de correção no valor da causa, uma necessidade de correção da legitimidade, vários assuntos que podem ser debatidos em preliminares, além do mérito. Então, você traz um inicial, no caso, mostra os pedidos da inicial, o aluno se concentra em responder cada pedido daquele, elaborando uma boa contestação, e esquece de analisar os detalhes, que são, por exemplo, questões preliminares fundamentais de serem alegados na contestação. Então, a contestação é a minha primeira e principal aposta. Eu acho que seria interessante, no momento atual da prova, cobrar uma contestação, porque não é uma peça com muita dificuldade de identificação, é uma peça, pelo contrário, com uma facilidade de identificar, mas é uma peça que você vai exigir do aluno conhecimento para identificar preliminares, identificar a tese de mérito e como debater isso. E, possivelmente, a depender do caso, fazer a reconvenção, né, o pedido contraposto. Então, essas coisas são muito importantes. Por quê? Porque a intenção da banca não é fazer você errar a peça. Isso aí não é a intenção da banca. A intenção, as peças, na verdade, muitas vezes elas são dadas de bandeja. O enunciado deixa bastante claro a peça que a banca quer. O que ela vai fazer é colocar muito detalhe para que você não pontue tanto. E, a depender da sua pontuação, você vai perder muito ponto, não vai conseguir ter uma pontuação tão boa nas questões, quando você soma, não bate o 6 necessário. Então, a contestação é uma peça muito boa para isso. Faz tempo que ela não cai, e por isso que eu acho interessante, acharia interessante,
numa segunda fase em que nós temos pouca gente, né, comparado às segundas fases anteriores, temos uma contestação aí para dar uma segurança aos alunos no momento de prova, que eles estão fazendo a peça, porque vai ter pouca dúvida quanto à peça, mas trazer isso, mostrar a necessidade de qualificação do aluno, que o aluno saiba redigir bem a peça. Diferentemente disso, nós temos o quê? A minha segunda aposta, que vai cair no recurso. E o recurso que eu entendo como aposta para esse momento é o agravo do instrumento. Por que o agravo do instrumento? O agravo do instrumento ele tem uma peculiaridade muito grande quando a gente compara aos outros recursos principais. Lembrando que quando eu falo de recurso principal, eu não estou falando dos embargos de declaração, que são recursos que, para mim, na minha ótica, é um recurso mais secundário. Por quê? Porque ele vai debater não a necessidade do mérito, o reexame do mérito, mas ele vai debater questões pontuais que precisam ser corrigidas. E aí ficaria uma peça muito simples para se cobrar na segunda fase, apesar de possível. Mas se a gente for no agravo do instrumento, o que é que nós temos? Uma questão muito interessante. O agravo do instrumento ele tem uma estrutura diferente dos recursos convencionais. Nós vemos nos recursos convencionais a necessidade de peça de interposição que nós não temos no agravo do instrumento. Nós vemos nos recursos convencionais uma coisa que é muito comum neles e que não tem no agravo do instrumento também, que é você, por exemplo, trabalhar a necessidade de intimar a outra parte para contrarrazões, para depois, né, fazer o endereçamento correto para o tribunal. Então, você vai fazer 2 endereçamentos e você saber qual endereçamento e qual local, a peça de deposição, depois fazer a outra estrutura do recurso, né? E aí, o que é que você tem com isso? Que difere do agravo. Você vai ter uma parte da prova destinada a uma peça de interposição. Isso faz com que o número de teses de mérito, de teses preliminares, seja o que for que você pode cobrar, seja menor. Porque se você encher de tese, não vai ter espaço, porque um trecho da prova é a estrutura grande, que é a peça de interposição, que não cabe no agravo. O agravo não precisa de peça de interposição, porque é interposto diretamente onde? No tribunal. Mas o que é que o agravo tem que os outros não têm? O que é que o baiano tem? Né? O que é que a baiana tem? O que é que o agravo tem? Ele tem uma estrutura muito peculiar. Ele tem a necessidade de você falar das cópias, né, do instrumento a ser formado. Então, que cópias você vai levar? Você tem que falar. A necessidade de você informar o endereço dos advogados, isso é importantíssimo. Um debate muito interessante, que aí sim, pode ter outros recursos, cada um com sua peculiaridade, né? A apelação já tem naturalmente o efeito suspensivo, mas o agravo você vai pedir esse efeito suspensivo ou esse efeito ativo, se a decisão ali recorrida no primeiro grau for negatória. Então, imagine um caso em que o enunciado narra pensão alimentícia, alimentos provisórios, né, questão da tutela provisória, tutela de urgência, e aí, negado, e você vai recorrer. Se fosse o contrário, foi concedida a tutela provisória, foi concedido os alimentos provisórios, e você vai recorrer para negar esses alimentos, por meio do seu agravo de instrumento, efeito suspensivo. Porém, veja, se você suspende uma decisão que negou essa decisão, não existe uma decisão que conceda. Então, o que é que você vai precisar? Do efeito ativo, da tutela, da antecipação da tutela recursal, do efeito suspensivo ativo, que é o quê? Pedir que o tribunal conceda a tutela provisória, garantindo os alimentos provisórios ou outro tipo de tutela provisória. Né? A tutela provisória é um tema muito importante, porque o recurso cabível é o agravo. Lembrando que, se o enunciado traz uma tutela provisória concedida em sentença, aí você esquece o agravo e vai para a apelação. Mas, foca aqui, o agravo instrumento, ele é muito interessante, porque, além dessa estrutura peculiar, pode tirar pontos. Então, veja, o aluno que esquece de mencionar as cópias, se no espelho cobrar, vai perder pontos. O aluno que esquece de mencionar o endereço... Perdão, o endereço... Vixe, Maria. Deu engasgada grande aqui. Olha só, eu acredito em sinais. Você acredita em sinais? O aluno que esquece de falar, né, das cópias. Eu engasguei nessa hora. Eu estou arrepiado, olha só. Não sei se vai dar para dar um zoom. Eu estou sentindo, vocês estão sentindo? A minha primeira peça, né, foi contestação, mas eu estou sentindo aquela fé no agravo, amigo velho. Eu acredito, se vier agravo, ei, vocês estão me devendo de chocolate. Vamos lá, olha só, o aluno tem falado da peça das cópias, o aluno tem falado do endereço dos advogados, tanto o seu próprio endereço, né, que é o advogado, como o endereço do advogado da parte contrária, certo? Isso são pontos que, se você não se atenta, você vai perdendo. Né? A questão do preparo, obviamente, fala do cabimento, fala da tempestividade. A tempestividade é um negócio muito importante no recurso, porque ele pode falar para você interpor no último dia do prazo.
E aí você vai trazer esse último dia, vai calcular direitinho o último dia, vai colocar na data o último dia também, certo? Se ele falar só no prazo, de forma genérica, você fala a tempestividade dos 15 dias ali, sem maiores delongas. Terceira aposta, a gente teve muito inicial, não significa que não possa cair uma nova inicial, uma integração de posse, um inicial de procedimentos especiais, uma consignação de pagamento de novo, um inicial de procedimento comum, mas, na minha terceira aposta, eu daria uma segurada nas iniciais e olharia, né, as questões de execução. Execução, a última vez que caiu diretamente a execução no 31º, nós tivemos inicial e recurso anterior, né, 33º inicial, 32º recurso, 31º uma peça de execução, e aí você pode trazer outras peças de execução além dos embargos de execução, embargo terceiro, você pode trazer uma impugnação ao cumprimento de sentença, peças que têm essa característica da execução, e a execução é um assunto muito importante no processo civil. Então, ele vai estar na sua prova de civil. Se não estiver na peça de forma nenhuma, ele vai estar ali numa alternativa, alguma questão para você debater. Tá certo? Então, minhas apostas eram essas. Vocês vejam que depois que eu falei aquele negócio do agravo, a minha língua não voltou ao normal. Pessoal, eu acredito em sinais, não sei se vocês acreditam, né? Brincadeiras à parte, qualquer peça que caia, espero que Deus te dê o conforto, a tranquilidade para identificar. Lembre-se que é muito normal você sentir uma insegurança, você vê a peça, você identifica a peça e você começa a se questionar, será que é essa peça mesmo? Será que eu estou vendo isso corretamente? Vai acontecer isso, você começa a procurar, né, defeitos na sua identificação para querer mudar, porque é uma questão de insegurança. Não se preocupe, acontece com todo mundo. Você vai lá, lê novamente, respira, tenha fé na sua peça, vai acertar a sua peça, faça uma boa peça, e aí não tire os olhos das questões. Se lembre, as questões vão ser responsáveis pela sua aprovação. Um forte abraço, boa prova e até mais.